Graça e paz, Paulo. Amém, graça e paz, tudo bom? Tudo, e você, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. O link das aulas é sempre o mesmo? Isso, a gente mantém o mesmo link. Ai, tá, Sempre o mesmo. Fica mais fácil. certo. Espera mais uns 2 minutinhos aí, pra ver se o pessoal entra. Ok. Senão a gente já começa. Tem algumas pessoas que avisaram no grupo que vão assistir depois. O Eliseu falou que vai só acompanhar de ouvinte, que tá fazendo alguma coisa, não dá pra ele falar. Boa noite. Graça, graça e paz, dona Gisele. Boa Amém. noite. Boa noite. Boa noite. Paz, Marisa, boa noite. Boa noite. Deixa eu entrar aqui. Ai, boa noite, tudo bem? Ah, agora eu estou te vendo, hein? Tudo bom? Bem, graças a Amém. Deus. Amém. Espera Boa noite, mais. Farid. Boa Tempinho aí a noite. gente já entra. Tudo bem? Tudo. Então tá bom. Boa noite. Agora ficou melhor, agora eu te vi, hein, Gisele? Agora tá melhor. Tinha Tava falado com a com a câmera tela preta. fechada. É que eu entrei correndo aqui. Ah, tá. Pior que eu estava lendo a Bíblia, era 7h20. Eu comecei a ler umas 6 horas, aí 7h20 eu estava lendo ainda. E aí piscou a mensagem no grupo aqui, dos professores. Eu falei, nossa, eu acho que a aula era 7 horas e me confundi. Meu Deus, já é 7h20. Deve ser alguém me cobrando. Eu falei, nossa. Aí eu olhei e falei, ah, não, é 8 horas mesmo. Graças a Deus era 8 horas. Oito Eu fui horas, olhar, né? porque tem algumas aulas que eu faço que são às 7. E aí me confundi. Mas eu estava certo. Eu tava quase que não deu para participar. Passei a tarde toda no Hospital do Rinco hoje. Nossa. Mas assim, não tá, ele tá bem. É que muitos exames para fazer, ele entrou na fila, mas tem muita coisa para fazer, né? É. Na fila do transplante e até cateterismo ele vai ter que fazer, porque ele teve diabetes há muitos anos. Hum, E o médico falou que o cateterismo, ele mexe com as veias, com as coronárias, às vezes atrapalha. Então, tem que fazer exame para ver se está tudo bem para entrar direito na fila, né? sim, sim. Eu estava conversando com ele domingo. É, É, uma rotina, né, que tem que seguir aí de exames. sim, muita coisa. Não é fácil, não. Mas tem Mas que Deus ter dá fé, graça. paciência e agradecer a Deus por tudo, né? Ele está Sim. aí, né? Boa noite, Fernanda. Graça e paz. Eu vi que a Fernanda apareceu, sumiu, apareceu. Tudo bom, Oi, boa Fernanda? noite, tudo bem? E você, tá bem? Bem, graças a Deus. Então tá bom. Eu estava proseando aqui com a Marise Tudo quando bem, você Maria? apareceu. Tudo bem, e você, Fê? Você está bem? Bem, graças a Deus, tudo bem. Então tá Na bom, correria graças aqui a com as Deus. crianças, né? Ah, imagino. Duas crianças, aí chega da escola, aí tem que preparar tudo, aí vem correndo. Ah, eu sei bem como que é isso. Sabe como é, né? Agora eu deixei eles lá fazendo lição com o pai agora, pra ele dar conta. Já corri com meus filhos, três homens, agora estou correndo com a minha neta. Já corri com a minha netinha, agora estou correndo com a outra. Agora é com a neta, né? Minha mãe também É. fica nessa correria aí. Ah, é Correria não quase. para. É isso aí, não para. Mas Graças a é Deus, né? sorte a deles Sim. em ter a avó por perto, viu? É É verdade. maravilhoso. Porque eu não Vamos, tenho minha mãe perto de mim, isso faz muita falta. é. Ajuda demais. Ou se ajuda. Minha sogra e minha mãe me ajudaram muito. É, faz uma diferença, né? Muito bom. Gostoso, né? Tem que curtir. Sim. Sim. Amém. 8h05, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos começar. Graça e paz a todos, todas. Sejam Paz. bem-vindos a mais uma aula do curso Jesus do Texto para a Vida.
Eu comentei que eu estava lendo a Bíblia, eu estava dando uma folhada no livro também que a gente está usando. Ele é quase uma Bíblia, o tamanho dele assim, ó. Ele tem 600 páginas. Mas daí cada lê um pouquinho, cada professor lê um pouquinho. Para ler tudo, mas se especializa no pedacinho, né? Para poder a gente conversar aqui. Desculpa. É um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. Só um lembrete, as nossas aulas elas acontecem todas as terça-feiras, às 8 horas. Não façam igual eu, não se confundam. E então eu peço que, por favor, vocês reservem um tempinho aí na agenda de vocês para estarem aqui comigo, com os irmãos, com as irmãs, com os outros professores. Quem não conseguir assistir a aula é disponibilizada geralmente no domingo. Essa semana aconteceu um atraso, mas geralmente é no domingo. E se quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, trazer algum exemplo, algum fato durante o momento da aula que pode ficar à vontade. Pode ligar o microfone e falar. Com quem conseguir ficar com a câmera aberta, eu agradeço. Eu sei que nem todos conseguem, mas quem consegue é importante manter a, a, a câmera aberta. Fica mais dinâmico aqui para eu que estou dando aula. E eu preciso das interações de vocês também. A aula fica mais legal eu assistir as últimas e eu vi que vocês interagiram, foi muito legal. Eu vou fazer uma oração para a gente começar, tá? Senhor Deus, Pai bondoso, misericordioso, que o seu Espírito, mais uma vez, esteja em nós, para que essa aula seja conduzida da melhor forma possível e que tudo que aconteça aqui seja para a honra e glória de Jesus. Que a gente possa sair mais uma vez com um conhecimento prático a respeito de Deus e que a gente saia mais amoroso também com o nosso próximo e aquelas pessoas que a gente tem acesso. Que a gente possa cumprir o que o Senhor deseja na nossa vida. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Eu quero iniciar com uma leitura de um texto bíblico. Mateus capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao 17. Mateus capítulo 3. É o texto que fala de João Batista. Eu vou iniciar a leitura. Mateus capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: Preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. 11.
Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Então, Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 17, nós acabamos de ler. E esse texto diz que na época de Jesus apareceu um homem chamado João Batista. Ele morava no deserto da Judéia e tinha uma missão muito especial: preparar o povo para a chegada de Jesus, para a chegada do Messias. O texto diz que João vestia roupas simples, feitas de pelos de camelo, comia gafanhotos, mel silvestre. A gente vai falar daqui a pouco a respeito dessas roupas simples, desse que ele comia gafanhoto. Mas tudo que João queria era anunciar a mensagem de Deus. Ele dizia às pessoas: arrependam-se, mudem de vida, porque o reino dos céus está chegando. O texto também diz que muitas pessoas vinham de outras regiões para ouvir João. E aí eles confessavam seus pecados e eram batizados na água. Isso era um sinal de mudança de vida, de que a pessoa tinha optado por mudar de vida. Só que quando os líderes religiosos ouviram falar de João, e foram lá conferir o que ele estava falando, ele foi firme com esses líderes religiosos. Porque esses líderes, eles se apoiavam na ideia de que eles eram filhos de Abraão. Então, se eles eram filhos de Abraão, eles eram homens de Deus. E João fala para eles que não adianta eles falarem só que são filhos de Abraão, que Deus pode transformar até pedras em pessoas que o seguem. Então, se eles são filhos de Abraão realmente, eles têm que mostrar que eles são filhos de Abraão. Eles têm que ter bons frutos. O texto também diz que João batizava com água, mas que alguém maior viria depois dele, que batizaria com Espírito Santo e fogo, trazendo uma. Isso traria uma verdadeira mudança no coração das pessoas. Continuando o texto, vai falar que chega Jesus da Galileia, chega lá para ser batizado por João. João fica surpreso e não quer batizá-lo. Ele até pergunta: por que você veio até mim? Mas Jesus responde: não, deixa desse jeito. A gente tem que fazer isso para cumprir a vontade de Deus. Deixa assim mesmo. E aí, quando Jesus sai da água, acontece algo inacreditável, incrível, que os céus se abrem, o Espírito de Deus desce como pomba sobre ele, sobre Jesus, e vem uma voz do céu dizendo: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Sorte de quem estava presente, né? De quem pôde ver essa cena, essa, essa coisa maravilhosa. E assim Jesus começa o seu ministério, mostrando que ele veio para trazer salvação, amor, perdão para todos que nele acreditam. Essa é a ideia desse texto que a gente leu. Então, eu contei aqui rapidamente o que nós lemos, né? Só para ficar mais fácil o entendimento da aula.
E o tema da aula de hoje é o buscador de Deus. O buscador de Deus. Então a gente vai falar de alguém que busca Deus. E para tratarmos esse tema, nós temos dois personagens importantes. João Batista, que estava na leitura que a gente fez, e o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos falar do buscador de Deus, e para falar disso, como exemplo, eu vou usar João Batista e Jesus. Porque são duas pessoas que buscaram Deus. E o interessante é que eles escolheram um lugar em comum em um certo momento para buscar Deus, o deserto. É claro que tanto Jesus como João Batista buscavam Deus, né, em outros lugares, de outras formas, mas em um certo momento João Batista escolheu o deserto e Jesus também foi até esse deserto buscar Deus. Não sabemos exatamente quando Jesus decide se afastar e ir para o deserto. E se a gente olhar para a Bíblia, a gente não consegue saber também quanto tempo ele permaneceu lá no deserto, exatamente. Quanto tempo foi que ele permaneceu lá. Mas tem um historiador importante para a igreja, que é o Flávio Joséfo. Ele fala que Jesus primeiro vai para o deserto com 16 anos. E aí, nessa época, ele permanece 3 anos do deserto. E aqui, quando a gente lê o texto, Jesus está com 30 anos. Então, não é a primeira vez que Jesus vai para o deserto. E a gente não sabe, não consegue afirmar também em quais os momentos que ele foi. Mas os evangelhos documentam esse momento porque foi um momento muito importante. É o momento que a gente conhece o início da caminhada, né, de João Batista, uma parte importante da história de João Batista. A gente conhece o batismo de Jesus. Então, esse momento é muito importante. Por isso que ele está registrado na Bíblia. E não tem esse outro momento que o Flávio Joséfo diz. E o deserto é um lugar que geralmente não chegam os romanos e as suas leis, que naquela época o povo judeu estava sob o domínio dos romanos, então é um lugar que os romanos não chegam, geralmente, e é um lugar que geralmente também não chegam os religiosos com seus discursos, geralmente eles não vão para lá. O texto diz que eles estão indo para lá, mas o motivo de eles irem para lá é porque eles ouvem falar a respeito de João Batista. E aí eles vão lá para ver o que João está falando. Mas apesar de eles não terem esses religiosos, né, lá no deserto, porque o lugar deles era o templo, o lugar que eles gostavam de estar era o templo, em compensação, nesse lugar pode ouvir a voz de Deus. O deserto, a- João Batista está lá batizando, mas o deserto é um lugar de silêncio, de solidão. E de acordo com o profeta Isaías, ele fala que é o melhor lugar para abrir caminho para Deus e deixá-lo entrar no coração do povo. E Jesus vai para lá, ele não busca Deus porque ele precisa de salvação para si, mas porque ele precisa de salvação para o povo. O que Jesus fez aqui na terra foi por causa das pessoas, foi por causa do povo. O sofrimento que ele passou, as provações que ele passou, foi por causa das pessoas. Não foi porque ele tinha que passar por causa daquilo. Foi por causa do amor de Deus pelo ser humano. E a mensagem que João Batista prega lá é algo que tem muita relação
com Jesus, porque João Batista está falando: arrependam-se, busquem a Deus. É como se ele falasse: façam a vontade de Deus. Então ele quer que as pessoas se arrependam, porque ao se arrepender e buscar a Deus, a história dessa pessoa é renovada. Ir lá e se arrepender e confessar os pecados mostra o desejo da pessoa em realmente querer buscar a Deus. Mas João Batista, ele tinha essa forma de pregar, que para alguns era um pouco pesada. E esse arrependimento que a gente tem que transformava vidas, lá com João Batista, também transforma as vidas até hoje. Quando a gente se arrepende do nosso pecado, quando a gente se encontra com Jesus, quando a gente decide segui-lo e servi-lo, a nossa vida também é transformada. Deixa eu só puxar um negócio aqui. Pronto. É, nossa vida também é transformada. Da forma que eu acredito que todos que estão aqui tiveram a sua vida transformada por causa de Jesus. É, e aí essa pregação de Jesus, ela era pesada, mas tinha um motivo. A gente já vai falar a respeito disso. Mas quem realmente era João Batista? Era filho do sacerdote Zacarias, então ele era descendente de Arão, então ele tinha uma origem sacerdotal da linha levítica. Contudo, ele não atuava no templo como sacerdote. Ele optou por viver no deserto, vestido de pele de camelo e alimentando de gafanhotos e mel silvestre. Por que vestindo pele de camelo? Já que o sacerdote mesmo tinha uma roupa bonita, diferente. Cara, mostrava que ele não se importava com os confortos do mundo. João Batista não estava preocupado com os confortos do mundo. E esse jeito dele se vestir era parecido com o estilo do profeta Elias. Elias era visto como um profeta que voltaria para preparar a chegada do Messias. Ele era visto como esse tipo de profeta. Mas quem chega é João Batista. E ele mantém o mesmo estilo de roupa. E se a gente pode ver João Batista como um profeta. Pode olhá-lo como um profeta. E a gente olha, se a gente fazer uma comparação rápida com os que se dizem profetas no meio religioso atualmente, alguns, não são todos, é, será que a gente vê é, essa, se não se importar com os confortos do mundo? Ou será que os profetas de hoje em dia estão preocupados com os confortos? Quando a gente olha para alguns profetas hoje em dia, será que eles têm essa mesma postura de João Batista? E o texto fala também que ele comia gafanhoto e mel silvestre. Ou seja, mostra que ele tinha escolhido uma vida muito simples, sem luxúria, mostrando que sua missão não era a busca por prazer, não era, ele não estava preocupado em acumular riquezas, mas ele estava preocupado em anunciar o arrependimento, em fazer com que as pessoas se voltassem para Deus. E essa linguagem rude que João Batista tinha era porque ele era um homem do campo. Apesar de ele ser de uma família sacerdotal, ele era de uma família sacerdotal do campo. Então, esse jeito de ele falar refletia o ambiente camponês ali de uma aldeia. Jesus, João Batista herdou essa forma de falar por causa do meio que ele vivia ali. É o que
acontece conosco também. Se a gente vive num ambiente que a pessoa fala boas palavras e a gente cresce nesse ambiente, a tendência é que a gente fale boas palavras. Se a gente cresce em um ambiente que a família toda fala palavrão, fala palavras feias, é bem provável que a pessoa cresça falando também esse mesmo linguajar. Não estou falando que o modo de João Batista falar estava errado. Não. Só era um pouco mais rude por causa do local onde ele cresceu. Mas não é um jeito errado também. E apesar de João Batista ter herdado esse chamado de sacerdote, ele escolheu um chamado maior: preparar o caminho para o Messias. O Messias que era tão esperado pelos judeus. A gente aqui está no Novo Testamento, do texto de Mateus. Mas Jesus é o Messias que eles estão aguardando desde muitos anos atrás, desde o Antigo Testamento. E o seu comportamento é de um homem verdadeiramente chamado pelo Espírito Santo. Ele não cita nenhum mestre, ele não fala a respeito nem de uma passagem, ele não fica falando explicitamente, né, de passagem da Bíblia, não invoca nenhuma autoridade para mostrar sua atuação. Eu estou falando em nome de alguém importante. Mas ele abandona tudo que ele tem, ele abandona o sacerdócio que ele tinha e ele vai para o deserto proclamar sua mensagem. Vocês estão quietinhos? Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida até agora, alguém quer comentar algo, se eu posso continuar, se está claro. O Dida fez um joinha ali, ó. Tá bom, então eu vou O continuar. Alex, o Oi, Alex, oi, não, Dida. desde a semana passada é que eu tô com a minha sogrinha aqui enferma, né? Aqui em Sim. casa, e o apartamento é bem pequenininho assim, e eu não posso estar falando outro que no dia seguinte ela fala, ó, eu vi você falando à noite. Por isso que eu Não, meu falei irmão, que eu ia fique ser em paz. seguinte, Pode né? ficar quietinho aí, Mas, tá? obrigado. É que eu gosto de participar. Mas eu só vou falar uma coisinha. Você falou do deserto, e eu me lembrei do quarto também, né? Hoje, quando Jesus fala entre em secreto e acho que o deserto e o quarto são dois lugares de reflexão, né? Para nós Sim. estarmos com Deus, né? Então Sim, é muito interessante essa questão do deserto, porque Cristo foi para lá, né? Se encontrar com João Batista. sim, bom lembrar disso, sim. A gente não tem um deserto hoje em dia, né? Mas a gente tem alguns lugares que a gente pode fazer o nosso momento de solidão, de, de ficar sozinhos com Deus. Porque nessa nossa correria do dia a dia, tem algumas pessoas que não é, não é uma crítica, é até bom, mas tem algumas pessoas que dizem assim que, eu oro o dia todo eu estou falando com Jesus. E naquela correria, né, do dia a dia. É importante a gente falar com Jesus o dia todo? É importante também. Mas eu acho importante a gente também ter um lugar assim reservado. Algum momento do dia, a gente pegar um quarto, de repente, né? Um lugar que, de preferência, não tenha barulho. Ou se a pessoa preferir colocar um louvorzinho baixo, tudo bem. Mas um lugar que ela possa ficar só ela e Deus. Para ela conversar com Deus sozinha. Longe dessa correria do mundo que a gente tem. Então, um quarto é importante mesmo. O quarto ou outro lugar que a pessoa tenha na casa, né? É, eu admiro também, eu já fui há muitos anos atrás, eu sei que a nossa tradição não tem o costume, mas eu admiro também aquelas pessoas que vão para o monte orar. Também admiro, né? Que pega um momento assim, um tempo para ir para um lugar para ficar orando. Um retiro igual a gente fez também, né?
São momentos que a gente pode exercer a oração. Viu, E. Alex? Oi, Pessoal, Marise. sim. O Dida falou do quarto, né? Eu acho assim, que o quarto é um lugar tão especial, que fala no quarto, quer dizer, não precisa ser só no quarto, precisa ser num lugarzinho cômodo, fechado, né? É o quarto. Mas é um lugar onde a gente sente assim tão bem, porque ali a gente é a gente mesmo, sabe? Né? Então a gente fala com as palavras simples, com uma palavra que Deus entende ali, é o lugar que a gente escuta Deus, eu acho, sabe? Porque você está sozinho com Deus, ali você se derrama na presença de Deus. Você é você mesmo, com simplicidade que você ora, né? Você não precisa ficar escolhendo palavra para agradar ninguém. A gente não deve falar com Deus mesmo ali. É um palavreado assim, tão simples e tão bom que eu amo demais orar assim no quarto, sozinha, viu? A É, gente fala tudo que a gente sim. quer, E sabe? chora, né? E chora e fala tudo, entrega tudo e ninguém fala nada pra gente. Sim. E, e é diferente, né? A gente orar, por exemplo, num quarto, a gente sozinho, ou a gente orar com outras pessoas. Porque a conversa é diferente. Quando a gente está orando em comunidade, né, com várias pessoas, a gente está orando pensando em todo mundo que está em volta. Quando a gente está sozinho, a gente começa a entrar no nosso eu de verdade e rasgar o coração diante de Deus. E a gente pode ter essa oportunidade de contar tudo mesmo. E ouvir a voz de Deus. E ouvir. Então o quarto é um lugar importante, sim. E tem outros lugares. Mas, pelo menos para mim, aqui em casa é o quarto, onde eu consigo ficar sozinho. É Tem pessoas gostoso que orar vão, também que com vão os ter outro. irmãos. O grupo de oração é Sim, muito bom. Mas eu estou dizendo assim, na intimidade da gente, é o quarto que é bom. sim, 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 sim. A oração é sempre bom, né? Sozinho, em grupo, indo pro trabalho ali pensando em Deus, é sempre bom. Mas é diferente. Quando a gente está sozinho, é diferente. O nosso verdadeiro eu vem à tona. Porque é, a gente pode revelar para Deus que a gente está pensando. Às vezes a gente é até uma pessoa boa, mas durante o dia a gente tem algum pensamento ruim. E aí, nesses momentos, a gente pede perdão, fala para Deus, ó, tira esses pensamentos ruins, essa tentação, né? Então, o quarto ou outro lugar isolado é diferente, a oração fica diferente mesmo. E Jesus está lá no deserto, está lá como se fosse o quarto dele, né? Entre aspas. E João Batista também vai para lá. E João Batista decide entregar a sua mensagem. E a mensagem é: arrependam-se, peçam perdão. E ele fala do Messias que vai chegar. E João Batista, ele entende qual que é o maior problema daquele povo. E o maior problema daquele povo há 2.000 anos atrás, há mais de 2.000 anos atrás, eu posso afirmar que é o maior problema nosso hoje em dia também. E João Batista tinha percebido lá e continua. O maior problema hoje em dia também é esse. O maior problema das pessoas não é familiar. O maior problema das pessoas não está relacionado a uma doença. Não está relacionado à pobreza. Não está relacionado às injustiças. No caso deles, não estava relacionado ao conflito com os romanos. Mas o maior problema na vida daqueles homens, e o maior problema que as pessoas podem ter hoje em dia é o pecado. É o afastamento de Deus. Por isso que João Batista é tão duro com essa questão dos frutos que ele diz. É hora de voltar a buscar Deus de todo o coração. No texto que nós lemos, lá no capítulo 3, versículo 10 diz assim, ó: o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo.
Ou seja, é, é como se Deus estivesse, uma metáfora, né? Mas é como se Deus estivesse com um machado no pé da árvore e ele vai cortar. Tem que mudar, senão ele vai derrubar aquela árvore. É hora de mudar, é hora de começar a dar bons frutos. É hora de olhar para Deus, de buscar a Deus. E João Batista, lá no 7, no finalzinho do versículo 7 e no versículo 8, ele diz assim: ó, quem lhes deu a ideia de fugir da ira de Deus que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Ou seja, é inútil querer escapar da ira de Deus. João Batista diz. Não adianta. Não adianta se comportar como santo em alguns lugares, mas o coração está sujo. Não adianta tratar uma pessoa boa em um lugar e tratar uma pessoa ruim em outro lugar. Não adianta. Se a gente trazer para os nossos dias atuais, não adianta tratar bem quem é da nossa religião e tratar mal quem é de outra religião. Não adianta dar uma cesta básica para quem é da nossa religião, mas se a gente tem um vizinho, ele tem uma família que está passando fome e a gente tem condições de ajudar e a gente não ajuda só porque é de outra religião. Não adianta. A gente tem que dar bons frutos e bons frutos o tempo todo. No caso da época de João aqui, o que ele está querendo dizer é que não adianta mais oferecer sacrifício, dar dízimo e oferta, visitar o templo, porque tudo está corrompido, inclusive o templo. Não tem mais santidade naquele lugar. E a santidade que falta naquele lugar não é por causa de Deus, é por causa das pessoas que estão lá, que estão cheias de pecados e não se arrepende. E esses mais religiosos, eles estão pecando, eles não se arrependem e eles se veem como pessoas santas ainda. Por isso que João Batista vai dizer que não adianta se sentir filho de Abraão. Não adianta. Porque o comportamento deles não está adequado. Então, nesse momento aqui do texto, nada dispensa uma conversão radical. Não adianta recorrer à história passada com Deus, à história da sua família com Deus. Falar, mas eu, Alex, eu sou de uma família. Só um exemplo. Eu sou de uma família cristã. Meu avô era pastor, meu pai, pastor também. Então, eu sou santo, porque minha família é santa. Não adianta recorrer à história passada, não adianta. O que a gente tem que buscar santidade agora. E é o que João Batista estava dizendo. Israel, ele está praticamente no mesmo. Uma parte de Israel está praticamente no mesmo nível que os povos que eles chamam de gentios. Que os povos que adoram outros deuses. Porque, apesar de eles falarem que seguem a Deus, eles não se preocupam com o pecado. Parece que o pecado não existe. Eles continuam a pecar e não se preocupam. Eles dizem ser o povo de Deus, mas na verdade eles estão brincando de ser o povo de Deus. Por isso que dá para entender também por que que João Batista chama de raça de víboras, é tão duro. É, e aí, será que o nosso povo, será que aqueles que se dizem fazer parte do povo de Deus, nos nossos dias, estão dando bons frutos? Será que todos estão dando bom testemunho? Nem todos, vamos dizer, a maioria. Será que a maioria está dando bom testemunho? Será que a metade está dando bom testemunho?
ou melhor, será que isso que a gente está falando tem relação com os nossos dias ou ficou só lá para trás? Não tem a ver com o que a gente vive e o que a gente observa no meio religioso atualmente? Eu queria ouvir um pouquinho vocês a respeito disso que eu falei até agora, nessa questão do pecado. Tem uma outra coisa que eu lembrei também, a respeito de pecado, quando a gente vai lá para o texto de Hebreus, a carta aos Hebreus, tem um momento que é dito que se a pessoa pecar deliberadamente, ou seja, ela pecar sem se importar com o pecado depois que ela conhece Jesus, é como se ela estivesse anulando o sacrifício da cruz. E o autor fala que alguns têm medo da ira de Abraão, eu acho que é dito no texto. E aí ele fala assim, ó, o pior é a ira de Deus. Oi, Raquel, paz, pode falar. Oi, eu falei assim, pode terminar, depois eu falo. Pode falar, Eu é isso cheguei mesmo. aqui andando, estava esperando das 8 horas, fui derrubar alguma coisa na geladeira, fui limpar a geladeira, achando que assim, era 8 horas, que eu peguei o telefone, meu Deus, 8h30. Mas enfim, essa questão de pecado é algo assim, para mim, desde muito criança, algo muito sério. Eu nasci num berço evangélico, só que aos 5 anos a minha avó faleceu e a minha mãe deixou de ir para a igreja lá que eles iam. Então a gente deixou de ir, né? Porque quem levava a gente, eu lembro muito, quem me levava era minha avó. E depois disso a minha mãe saiu da igreja, ela já não ia mais e foi para a religião afro. E eu não sei te dizer qual, então nunca gostei disso, nunca entendi. Mas a minha mãe sempre falava muito assim: olha que Deus castiga. Tá respondendo para a mãe, você vai para o inferno, né? Então, isso para mim era algo muito forte. E isso trouxe para mim uma dificuldade muito grande de me relacionar com Deus, porque eu mentia, eu cabulava a aula, eu fui mãe aos 15 anos de idade, eu não era casada. Então, assim, eu fiz tudo que não precisava, tudo que não podia, tudo que eu estava em tremendo pecado o tempo todo. Então, para mim, isso era muito, muito difícil. E eu tinha uma dificuldade, assim, até de entender esse amor de Deus, né? Esse amor de Jesus. Mas hoje, isso foi redimido sobre mim. Eu consegui entender esse amor de Jesus. E acredito que, não sei se você falou, se você vai falar, mas para mim, essa questão do pecado, quando você diz será que todos estamos, né? Eu tento buscar e às vezes quando eu olho, eu paro e falei, pô, não acredito que eu fiz isso, né? Eu não acredito que eu fui capaz de fazer uma coisa dessa. Meu Deus do céu. Às vezes dá pra reparar, às vezes não dá pra gente reparar. Mas quando você fala isso, será que a gente vê pessoas que estão pecando na igreja? Eu volto para mim. Eu oro, né, para que outras pessoas sejam salvas. Eu oro para que outras pessoas. Às vezes eu estou dirigindo, indo para o trabalho. Agora eu pego só a marginal e pego a Dutra, um pedacinho da Dutra. E sempre dou de cara com o motoqueiro. Eu falo, Senhor, põe tuas mãos na vida desse homem, Senhor. Eu vou orando para que até os pecados dele sejam perdoados, porque do caminhão, eu falo assim, eu espero que os caminhoneiros estejam orando por mim para que eu seja salva. Mas do motoqueiro, eu oro para que Deus abençoe e proteja eles. Mas eu não sei se eu estou sendo egoísta no que eu vou falar, né?
quando Jesus pega e fala assim, quem não tem pecado, tire a primeira pedra, é como se eu tivesse levado uma pedra, né, uma pedrada. Então eu peço a Deus para que eu não consiga olhar essa falha do irmão, porque eu acho que isso acaba me trazendo para trás, me decepcionando, que eu tenho que olhar para Jesus, aprender com ele, de como ser boa, né, de como fazer o bem, e que eu não faço, né? Tem horas que eu falo assim, meu Deus, tem misericórdia de mim, mas eu tento, né? Eu tento, e eu tenho essa dificuldade realmente de olhar para o outro e tentar condená-lo, né? Não sei se essa palavra é certa, mas de olhar, porque senão a gente não vai para lugar nenhum e a gente perde a comunhão e perde essa oportunidade de aprender, né? Se eu não conheço ninguém de vocês, o mais próximo é o Anderson, que eu conheço, mas você fala assim, olha lá, né? O irmão tá com fone no ouvido, que pecado isso, eu não quero vir mais, né? Deixar de ter a oportunidade de, com outras pessoas, ouvir e talvez entender que essa pedra eu não posso atacar nele, porque essa pedra também serve para atacar em mim. Não sei se eu fui clara, né? Se eu contei toda uma história, mas quando fala do pecado, acho que mexe muito comigo ainda hoje, sabe? Dessa questão de eu tenho certeza da minha salvação. Tenho dificuldade de entender que você perde a salvação, né? Eu ainda tenho essa dificuldade de entender, sendo que o sangue de Jesus já foi derramado, mas isso não significa que eu tenho que fazer o sambar a vida, né, achando que eu posso fazer isso. Que eu tenho que realmente tentar demonstrar o amor de Jesus por aqueles que estão à minha volta. É um desafio e é que, se a gente for orar hoje, que orem para que isso, né, seja mais fácil de lidar nos nossos dias. Desculpa aí que eu falei muita coisa, Amém, deu para imagina, entender? imagina, meu. Não, deu para entender sim. É, essa questão do pecado que o texto fala e que eu falei também, é para a pessoa viver como se ele não existisse. Mas não é para criar um peso na vida, como se fosse um trauma também. Por enquanto, eu estou falando de João Batista. Daqui a pouco eu vou falar de Jesus. E aí você vai ver a diferença de Jesus para João Batista. E nessa questão de pecado também. Nessa questão de pecado. Então, eu só citei o texto de Hebreus porque tem algumas pessoas que não se importam, não se importam com o pecado. E a gente tem coisas que. E tomar cuidado com o que é pecado também. Porque tem coisas que a Bíblia diz que é pecado, e tem coisas que é pecado porque. Supor que eu fosse pastor de uma igreja. Tem coisas que é pecado porque eu que sou pastor não gosto. Ou porque é tradição da igreja. Então a gente tem que entender o que é pecado também. Mas. E, e essa crítica que a Bíblia faz, que a Bíblia mostra, é sempre para a gente fazer uma autocrítica. Não é igual você falou, não é para apontar o dedo para os outros também, é sempre uma autocrítica. É para a gente olhar para dentro de nós e ver o que está errado e a gente consertar. E uma coisa que você falou, que você pede perdão, né, por causa do no nome dos motoqueiros, né? O povo de Israel também fazia isso, pedia perdão pela nação, porque para eles era tudo uma coisa só, eles faziam parte do povo ali, então o pensamento deles é muito em comunidade. Então eles também tinham essa prática, e no entanto que nesse acontecimento que o texto fala de João Batista, as pessoas vão lá confessar não só os seus pecados, mas os pecados da nação também. Então tem essa confissão também. Mas obrigado por você trazer essa contribuição para nossa aula. Foi muito importante. Fique, fique livre aí para falar mais, tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui o rostinho de vocês. A Gisele ergueu a mão ou não? Pode ligar o microfone, Gisele.
Tô tentando. É que tem hora que parece que para. Eu Ó, quem fico, quiser falar, pode abrir o microfone e falar, viu? Porque pra mim aqui, eu não tenho que aprender o consigo. esquema e não tá aparecendo todo mundo aqui. Eu tenho que passar pro lado, às vezes eu não vejo. Mas pode ficar à vontade, Gisele. Sabe o que você falou aí sobre as pessoas de hoje em dia? Eu não sei, mas eu acho que essa geração de hoje tá tudo muito mudado, tá tudo muito diferente. Porque antes o evangelho, eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas antes quando a gente falava assim, eu me converti. A gente via uma diferença na vida da pessoa, uma vontade, um desejo de conhecer a Jesus de uma forma que era gostoso. As pessoas elas envolviam, parecia uma coisa assim que você chegava na igreja e falava que, né, tinha o apelo. Hoje em dia, a maioria das igrejas nem apelo tem, pelo que eu tenho visto. Depois que eu comecei a frequentar a IBAB, eu achei muito estranho isso, porque na IBAB não tem apelo, né? Eu tô na IBAB há uns 14 anos. Acho que agosto agora eu fiz 13 anos de membro mesmo. Mas tem uns 14 anos que eu vou na IBAB, mais ou menos. E foi bem estranho para mim, né? Ter trocado de igreja e não ter apelo. É diferente você chegar na igreja e as pessoas não ter aquela coisa de novo convertido, então vamos cuidar dele, vamos, sabe, trazer para perto, vamos ensinar, e aí você acaba fazendo parte de um corpo diferente, né? E você acaba tendo costumes, até na fala. Essa questão, hoje em dia, você vê os jovens e adolescentes dentro da igreja falando palavrão. Isso era abominável, assim. Eu não sei se eu tô muito velha, mas parece uma coisa absurda, Eu né? ainda acho abominável também, viu? Concordo com você. Não Eu acho aí olha absurdo. assim, é da igreja, ele tá lá xingando um outro e fala umas coisas. Então, assim, hoje em dia mudou muito, muito, claro, né? A tecnologia vai aumentando, só que assim, parece que a tecnologia, ao invés dela fazer com que as pessoas evoluíssem, ela regrediu de uma forma que parece que essa acessibilidade que todo mundo tem tornou as pessoas mais ignorantes do que elas eram. E essa liberdade que virou uma libertinagem, porque agora tudo pode, é tudo muito liberado, né? Tudo muito natural, né? O errado se tornou certo, o que é certo se tornou errado. Então, eu não sei, eu sinceramente mudou muito. E quando você estava falando aí até da questão do quarto, né? De ir pro quarto, orar. E aí eu comecei a me lembrar, logo depois você tocou no assunto de ir no monte. Eu lembro quando eu me converti, isso em 1900 e lá vai bolinha, o pessoal da igreja, eu era de uma comunidade, né? Uma comunidade que saiu da Batista. E, e a gente ia para o monte, e quando não ia para o monte, tinha um lugar próximo do rio Tietê, lá no Alto Tietê, na Zona Leste, e que a gente ia para o vale, era chamado vale, e muita gente ia lá orar. E era muito bom aquilo. É uma sensação assim de, sei lá, de proximidade com Deus, eu não sei, a atmosfera muda, o ambiente muda, e o ambiente muda as pessoas mesmo, né? O convívio com as pessoas muda mesmo as pessoas, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então hoje em dia está tudo muito diferente, muito, muito, muito diferente. Então não é a questão de você enxergar o pecado no outro, não, é enxergar em si mesmo. Eu falo por mim. Quando eu me converti para hoje, a minha vida, você estava falando, eu estava conversando com a minha filha, eu falei assim, tem horas que parece que a sensação que dá é como igual antes as pessoas falavam assim, parece
Você está desviado? Hoje em dia você não ouve mais ninguém falar de desviado. As pessoas estão desigrejadas, né? Que fala agora. Daqui a pouco tá virando cristão não praticante. Igual antigamente se falava que era um católico não praticante, agora é um crente não praticante, aquele que não vai para a igreja, sei lá. Então, é isso que é diferente, né? Eu não sei, a tecnologia, é o que eu tô falando, a tecnologia veio para facilitar, porque aí você acaba não indo na igreja e você consegue assistir o culto pela internet, e aí com isso você tem a facilidade de assistir o culto pela internet, mas em contrapartida você não tem mais a comunhão. Você não consegue mais conhecer, ter intimidade mesmo com as pessoas, né? Antes, se você tivesse uma dificuldadezinha, vamos na casa de fulano que ele tá, ó, tem 2 domingos que não vem na igreja, vamos lá na casa dele, vamos atrás dele, vamos orar e vamos, né? Vamos nos preocupar com a vida dele. Hoje em dia as pessoas não têm mais isso, não tem mais esse cuidado da forma que tinha antes, né? Para algumas pessoas é bom, mas para algumas eu vou te falar que, sinceramente, tem hora que eu sinto bastante falta disso. É Sobre esse assunto interessante, que... Pode falar, desculpa Jaque. eu interromper um pouquinho. É engraçado o que a Gisele falou, algumas coisas, né? Eu, quando cheguei na igreja, é a minha filha que me levou, através de uma criança, enfim, e ela se converteu primeiro. Esse apelo, é engraçado que para mim incomoda. Eu nunca fui num apelo, nunca. Eu achava constrangedor, eu tinha pavor de alguém me chamar na frente da igreja lá para fazer qualquer coisa, né? E a minha filha se batizou, no dia do meu batismo eu desisti, achei que não estava pronta, foi uma confusão danada, o pastor ficou chateado, né? Todo aquele ritual. Fiz discipulado, continuei fazendo. Enfim, minha filha batizou e depois eu, logo em seguida, tomei a decisão e batizei. Então, é assim, e é engraçado como algumas coisas eu vejo como um ritual, porque para mim não serviu. E eu continuei procurando entender o que era esse Jesus. Eu não entendi o que era essa graça, eu não entendia nada. Confesso que às vezes quando eu tenho umas recaídas, né, porque quem vem da congregação vem com essa questão do pecado muito forte. Você acha que nunca é digno de andar com Jesus? Não sei se está dando para me ouvir bem. E minha filha é muito firme. Só que minha filha agora chegou nos 14 anos, ela não quer ir mais para a igreja. Ela sim sentiu falta de tudo isso daí que você falou, de não ser acompanhada, porque enquanto ela era criança, ela era, todo mundo cuidava dela, todo mundo ia buscar em casa, porque eu trabalho no final de semana, ia buscar em casa para levar ela para a igreja. Sempre tinha as reuniões, as turminhas, né, chamavam ela para as reuniões, aquela comunhão na igreja, e foi se perdendo. Quando ela entrou na adolescência, que ela mudou a turma, né, que tem que ir para o pré-adolescente, eu não sei como funciona muito bem, ela foi sendo abandonada. Ela se sente abandonada e ela falou para mim. E hoje, na questão do pecado, como ela fez algumas coisas erradas, ela acha que ela não tem chance mais. Ela não tem coisa. Então, assim, eu pequei e agora é eu e Deus. Ela fala muito, sou eu e Deus, só Deus sabe o que tem no meu coração. Mas ela acha que não tem. Como é que ela me falou? Ela usou uma palavra tão forte que ela não teria mais condições de chegar perante a Deus. Tanto que ela já não quer tomar mais a ceia, né? Por causa daquela questão, daquela palavra tão forte do autoexame. E é uma menina de 14 anos e eu tento explicar para ela que se ela se arrepender realmente, né? Então, assim, e que, para mim, o que funcionou continua até hoje, mesmo com todas as dificuldades, é procurar conhecer Jesus. Então, ela sempre vê eu envolvida em alguma aula, eu envolvida lendo algum livro, procurando pessoas que gostam de estudar a Bíblia, que entende, que gosta de ver uma palavra, eu falo assim, é impossível, falo para ela, Maite, é impossível você conhecer Jesus, se arrepender dos pecados, se você viver em um outro meio onde que tudo é normalizado. Você precisa, aí ela se sente rejeitada, porque sempre, adolescente é cruel em qualquer lugar.
no mundo, e na igreja eu acho que ele é até pior. Eu tenho observado coisas que hoje eu me arrependo muito de ter levado essa menina para a igreja que eu estou. Talvez se ela estivesse numa IBAB, como eu vejo lá a IBAB eu gosto muito de ir na IBAB, como eu vejo a IBQ, né, tenho acompanhado os cultos, essa interação assim, sempre está convidando, né, os adolescentes, isso pesa, essa rotina, adolescente precisa ter esse acolhimento, precisa ter esse acompanhamento, se converteu, ó, como é que ele está, como é que ele está caminhando, né, e e eu fico muito preocupada, porque eu sofro de ver ela perdida, né? O mundo aceita ela com todos os defeitos do mundo e na igreja apontam, né? Apontam, ah lá. Então, ela lá na igreja, ela é uma desviada, assim. É uma desviada. Então, assim, quando eu consigo levar ela para a igreja, em vez de vir uma irmã fazer, ai, que saudade, não. Ah, você aponta algum pecado dela, vamos dizer assim, que ela estava numa turma que não é boa, ou que não sei o que, está aprontando. É sempre dessa forma. E aí, o que faz? Ela não vai de novo. Então, tem sido uma luta muito grande. E eu continuo indo. Eu poderia ter desistido, não por, eu sei que não é por mim, mas eu clamo ao Senhor, porque com tantas lutas, com tanta tristeza, a tendência é a gente esmorecer. E eu me vejo cada vez mais forte, lutando, clamando, consagrando a minha filha ao Senhor, acreditando que ela tem chance, sim, de voltar. Ela não fez nada astronômico, não matou ninguém, pecado para mim é pecado, pecadinho, pecadão, enfim, mas esses adolescentes, eles se envolvem, querem beber muito cedo, querem usar pod muito cedo, cigarro, para mim não tem nem cedo, porque eu detesto qualquer tipo de vício, e é muito duro ver que eu chamei pastor, eu chamei o líder dos adolescentes. Ah, eu vou falar. Aí sabe o que a última foi a pior. Eu fui pedir para um seminarista, né, conversar com ela, chamar ela para envolvimento. Mês de agosto é o mês dos jovens. Ele pegou e me fez uma pergunta: você tem sonhos? Para mim. Aí eu não entendi. O que tem a ver o meu sonho, assim? Pode ser que eu seja muito ignorante. Isso até hoje está aqui na minha cabeça. Nunca mais ele me procurou, nunca mais ele procurou a minha filha. Os jovens se reúnem, aquela turminha fechada, e está assim. Então, eu quis falar que eu até me estendi demais, desculpa, Alex, essa questão, né, do pecado, né? Quanto que isso pesa para um jovem e para um adulto? Você entendeu? Porque para o jovem ele acha, bom, pequei, nunca mais eu vou voltar. É o que eu tenho percebido, inclusive com a turma dela que se batizaram, foram 12. Se tiver 6, e alguns que estão, é porque o pai força, e eu não quero levar minha filha forçada. Eu acho que não tem validação para uma menina de 14 anos. Eu queria muito que ela entendesse esse amor de Jesus, esse Jesus que eu me apaixono cada vez que eu aprendo um pouquinho com vocês. Então, é interessante, né, essa questão do pecado e como a gente enxerga, você enxerga e eu enxergo. Desculpa, Alex, não sei como Não, explicar imagina. isso. É, então, o problema que eu vejo aí é que a igreja tá errando, né? Infelizmente, algumas pessoas da igreja estão errando muito feio com ela, muito, 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 muito. É igual, acho que foi a Gisele que falou do atire a primeira pedra. Estão atirando pedra nela, né? Quando ela resolve voltar. Então estão errando muito feio. Mas você tem que continuar dando exemplos para ela, permanecer firme no caminho de Deus. É porque é o que era para ter tido, né? Ainda mais nessa idade, 14 anos. 14 anos não é um adulto. A gente que é adulto, a gente gosta de um acompanhamento, a gente gosta que o irmão ligue quando a gente fica sem ir na igreja. Imagina Então, uma jovem de 14 anos. ela fazia bateria, tiraram ela do curso de bateria. Ela fazia o teatro na igreja, se apresentava. De repente, ela do nada tiraram ela, não explicaram, não falaram porquê, e ela era muito boa. Não é porque é minha filha, ela era muito dedicada, ela tem uma facilidade grande de decorar as coisas, muito parceira, ela sempre foi muito expansiva. De repente eu fui vendo a minha filha murchando, sabe, retraída,
vendo, ela via, a internet é uma coisa louca, ela via reunião dos jovens, aniversário, festinhas, saídas, e não convidavam ela. Era muito claro isso, e até hoje é assim. Você entendeu? Então ela foi. Então lá fora, ela começou a achar uma turminha que aceitava ela do jeito que ela queria, do jeito que ela... convidava ela para umas festinhas que eu não quero que ela vá. Mas aí ela fala assim: você quer me ver sozinha? Eu Ô, vou na Já, igreja para fazer o quê? e Entendeu? na É Ibabe, muito ela difícil. se sente bem lá? É? Ou você nunca levou ela na Ibabe? Ou na IBQ? Sim, já levei e ela gosta muito da Ibabe, mas tem a questão da distância. E ela, para piorar, o pastor que batizou ela, ela amava. O pastor também abandonou, porque não é, Deus me perdoe, era uma tranqueira, quase acabou com a nossa igreja, por isso que ela ficou assim cheia de divisão. E Deus, eu acredito que foi a mão do Senhor que fez esse pastor sair, porque ele quase acabou com a igreja, quase fechou a igreja. Com essas questões políticas, de excluir as pessoas. Muita coisa eu percebi que era por causa do meu posicionamento político. Eu não saio defendendo ninguém, mas a questão, não sei, perdão se alguém aqui gosta do Bolsonaro, enfim, quando você fala mal do Bolsonaro, as pessoas literalmente já acham que você gosta do Lula e que você é apaixonada por ele, alguma coisa. Não é o meu caso. Mas algumas coisas para mim é crime, é pecado, e, enfim, algumas coisas pessoais minha, pessoal, nunca envolvi igreja com isso. E isso afetou ela. É impressionante, Entendi. mas afastaram ela por causa disso. É claro, vão negar o resto da vida, vão, mas era claro, foram tirando ela, foram tirando, até excluir ela de tudo. Ô, Jaque, depois me chama no particular pra gente bater um papo a respeito dela, pra eu tentar te ajudar, tá bom? Ela fechou, daqui a pouco ela responde. Não sei se ela. Peraí. Ô, Alex, Oi, Alex, oi. tá me ouvindo? Tô sim, Dida. Tô ouvindo a irmã falar aí, e tô me Peço perdão, é lembrando que eu me do... atrapalhei com o microfone, Alex. Eu agradeço, sim. E eu vou Tá. falar, eu era uma pessoa que eu falei assim, eu jamais vou chamar um pastor para um conselho, alguma coisa. E quando eu abri meu coração, eu chamei 3. E a decepção foi muito grande. Então, muitas pessoas da Ibabe me perguntam por que eu ainda vou nessa igreja. Porque tem algumas irmãs que são encontros de oração, eu gosto muito de orar, eu me preocupo, eu gosto de orar. E lá tem umas irmãs que eu me apeguei, sabe? Mas eu não me vejo mais nessa igreja. E eu queria muito levar minha filha para outra igreja, onde tem jovens que eu vejo com tanta alegria, com tanta felicidade. Eu vejo a minha filha triste, eu não vejo a minha filha. Apesar dela, você vê claramente que ela não fica confortável, mas ela vai em alguns lugares. Porque ela quer ser, essa idade é terrível. Tá. E eu não acho, já pus psicóloga cristã, uma psicóloga que tem uma mente aberta para ajudá-la, mas eu estou vendo a minha filha caminhando para o buraco, Depois me literalmente para o chama assim, buraco. Jaque. Eu É vou te triste, ajudar, viu? tá bom? Dida, você ia falar alguma coisa? Não, é que eu tô me lembrando da série lá, o The Chosen, né? E a igreja, ela é parecida com o grupo dos discípulos, né? Porque eu não sei se você se lembra, o Mateus demorou para ser aceito, né? Demorou para ser aceito pelos companheiros lá, né? Mas qual é a diferença entre crente de igreja e Jesus? Jesus não está com os braços cruzados para nós. O braço dele está sempre aberto para nos receber e nos abraçar, né? Então a gente tem que mirar em Jesus mesmo, não tem jeito, porque igreja é complicado, viu? É excludente, né? Eu tive problema com filho também, que foi cortado de igreja, né? E é um trauma mesmo, e então o relacionamento bem profundo tem que ser com Cristo mesmo, não adianta, né? Sim. Eu me lembrei do The Chosen lá, porque eu lembro que o Matheus sofreu. Você assistiu essa série? Sim. É porque as pessoas parecem que só olham o seu passado, não quer te ver para frente, né?
mano, você fazia tudo aquilo ali, agora vai andar com a gente. Para Pedro aceitar Jesus, a Mateus, você se lembra, demorou pra caramba. Mas Sim. Jesus não, falou, meu, aceita, cara. Ele é do nosso grupo, vai caminhar com a gente, né? Então é Sim, sim. Jesus. Jesus com o É, bração aberto e ó, nos abraçando. Não tem outra maneira. só ele mesmo. Amém. Vamos continuar. Eu só quero fazer um comentário sobre que a Gisele tinha falado. Foi a Gisele, eu tô confundindo os nomes. Acho que foi a Gisele. A respeito que a igreja hoje em dia tá muito diferente. Que a igreja está muito diferente. O que que eu vejo? Teve uma época que a igreja era a igreja do não pode, não pode nada. Tudo é proibido, tudo é proibido. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode nada. Tudo é proibido. E em algum momento, algumas igrejas ou alguns irmãos perceberam que não era assim, tão duro esse não pode, não pode, não pode, não pode. Tinha um evangelho mais fácil. Só que eles não acharam um meio termo. Eles saíram de uma ponta de não pode e foram para outra ponta do pode tudo. Então não acharam o equilíbrio. É a mesma coisa que a pessoa ia todo domingo para a igreja. Aí uma hora ela percebeu que ela não precisa ir todo domingo. Na cabeça dela, ela acha que ela não precisa. Não preciso ir. E aí ela começa a ver online. Só que aí ela para de ir pra igreja e fica só no online. Ela foi pro outro lado. O online é um. Ai, não sei se é o termo certo, mas na época da pandemia era uma gambiarra, né? Vamos colocar um olhar online, porque não tem como fazer o culto presencial. E esse Escape, online. né? Isso aí ficou. Tem gente que é só online. Tem gente que eu conheço que não vai pra igreja mais. É só culto online. Eu não conseguiria. Porque eu não. Eu sinto falta da comunhão com os irmãos. É, então, tem algumas pessoas da igreja que estão nessa outra ponta. Tava numa ponta do não pode nada, agora tá na ponta do pode tudo. E a gente tem que encontrar um equilíbrio, porque não é não pode, mas também não é pode tudo. Tem um equilíbrio aí no meio do caminho. É porque existia uma questão de tudo era, se você não vier pelo amor, você vem pela dor. E hoje o que a gente enxerga é que a graça, ela deu espaço, né, para aqueles que entenderam a graça como ela realmente é, entender o que é pelo amor mesmo. Então você deixa de fazer as coisas não pelo medo, mas porque você ama tanto a Deus que você não quer entristecê-lo. Você quer fazer parte disso. Só que para alguns, o amor e a graça deixou tudo banalizado, de certa forma. Então, é esse equilíbrio que está faltando, né? Sim, sim, É exatamente esse o isso. ponto. Mas vamos voltar pro texto aqui. A gente está tratando o mesmo assunto, né? Mas vou voltar especificamente pro texto. Então, conforme a gente estava vendo, apesar de João Batista trazer uma mensagem pesada, ele não pretende mergulhar o povo no desespero. Por ficar, ai, pecado, pecado, ele não quer criar um trauma para essas pessoas. Pelo contrário, ele deseja que todos se arrependam para realmente ter uma vida nova. Ele quer que eles sejam purificados no Rio Jordão e que ganhem o perdão de Deus. E estejam prontos para receber o Messias, que é Jesus. E, ao que parece, João havia escolhido cuidadosamente o lugar que ele estava. Porque, por um lado, tinha o Rio Jordão, onde havia água em abundância para realizar o batismo. Mas também era uma região muito importante, onde passavam os comerciantes, era uma via comercial, onde passavam os comerciantes de Jerusalém que iam para o Jordão. Então passavam muitas pessoas naquele lugar. Então tinham muitas pessoas que poderiam ouvir a sua mensagem. E esse deserto da Judéia, ele estava diante de Jericó, que é o lugar em que o povo havia cruzado o Rio Jordão para entrar na terra prometida por Deus, que era Canaã. Então, esse lugar era muito importante para o povo judeu.
Era como se João chamasse o povo para o início de tudo, porque eles estavam ali no caminho para a terra prometida por Deus. Então eles lembravam da aliança com Deus. E a respeito da água, do batismo com água, na época de João, era muito divulgados essas purificações com água, esses banhos sagrados. A água tinha um significado simbólico de caráter sagrado. Até o povo judeu já recebia esses banhos para obter purificação diante de Deus. E isso acontecia com o povo judeu por causa de um versículo lá em Ezequiel, que falava a respeito dessa purificação. Então, quando João Batista fala a respeito do batismo na água, isso tem uma relação com a história do povo judeu e o seu Deus. Além da água, né, que simboliza essa purificação, é, no Antigo Testamento, que é no livro de Ezequiel, quando cita a respeito dessa água, se alguém quiser ler depois, é Ezequiel, capítulo 36, 25 e 26. Vou fazer melhor, vou ler aqui, Ezequiel 36, 25 e 26. E aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Então o texto começa falando de aspergir água, e eles vão ficar puro. E esse texto também, ele tem a expressão coração novo, espírito novo, que significa essa transformação de vida. Algo bem parecido com o que João estava dizendo. Ter um espírito novo, capaz de obedecer a Deus, de buscar a Deus, de dizer não ao pecado. E uma coisa interessante é que já tinha essa forma de batismo, de purificação, mas a pessoa própria se lavava. Não tinha outra pessoa que batizava a pessoa. Por isso que João Batista ele começa a ser chamado de João Batista ou João o Batizador. Porque a pessoa, para ela se redimir dos pecados, ela própria se lavava. E essa mensagem de João Batista, que falava de arrependimento, desperta o desejo de muitas pessoas. E é um batismo individual. Cada um assume a sua própria responsabilidade. Mas, como eu já disse, a confissão dos pecados não se limitava só ao comportamento da pessoa, mas também os pecados da nação de Israel. Essa questão do batismo de João, então, a gente consegue entender que é algo muito especial, porque inclui o perdão de Deus, que eles tanto precisavam. O povo estava totalmente perdido em seus pecados, e com isso consegue entender que o batismo é algo maravilhoso. Só quem não gosta do batismo são os líderes religiosos. Para eles, aquele batismo é algo horrível, porque estão lá no meio do deserto. Um lugar de arrependimento para esses líderes era dentro do templo. Então, a religião não via isso com bons olhos. Para a gente perceber como a religião, às vezes, de certa forma, impede o povo de chegar a Deus. Ela cria algumas regras que, que não é o que Deus está pedindo. E aí a pessoa até poderia, talvez, naquele momento, ir a um templo sagrado, fazer o ritual de purificação, mas não saía com o coração puro igual no deserto. Igual com João Batista. E o texto fala que viam pessoas de toda parte para se batizar. E João os batizava. João também ele não está pensando em montar uma comunidade fechada.
não está pensando em montar a igreja de João. João oferece o batismo a todos, a todos. E aí os batizados retornam às suas casas, já pensando numa nova maneira de viver, como membros desse povo renovado, que estão preparados para receber o Messias. João clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam caminhos para ele. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas para ele. É, esse, então João, ele tá querendo aproximar o povo de Deus. Ele não tá para trazer mais sofrimento para o povo. Ele não é alguém que fica feliz em ver o povo distante de Deus, mas ele tem a tarefa de ajudar esse povo a preparar o caminho para o Messias que está chegando. Esse povo tá esperando, né? Ele tem o papel de deixar esse povo esperando, e esse povo ficar esperando, fazendo boas ações, já servindo a Deus desde esse momento. Não vamos esperar chegar o Messias para a gente começar a servir a Deus. Não, já era momento. E o Messias já estava, né? Só não tinha sido apresentado. Então João Batista ele é duro em suas pregações porque ele quer que as pessoas busquem Deus. Não é porque ele tá tirando sarro, porque ele tá achando que ele é o melhorzão, se ele ficar falando bravo com as pessoas, mas é o jeito dele de falar. Ele quer que as pessoas busquem a Deus. E quase nos versículos finais lá, fala que Jesus, né, em determinado momento, Jesus se aproxima de João Batista, escuta a mensagem e pede para ser batizado por ele, por João Batista, lá nas águas do Rio Jordão. Hoje é fácil a gente entender isso, porque a igreja já explica. Pelo menos para a maioria das pessoas era fácil. Mas lá naquela época isso não ficou tão claro, ficou fácil de entender. Por quê? Primeiro, se havia aceitado ser batizado por João, então Jesus não era inferior a João? É uma dúvida que surgiu para as pessoas. Ué, todo mundo que vem aqui ser batizado por João é inferior a João, porque ele é o profeta. Se Jesus aceitou, ele também é inferior. E no texto, João fala que havia de vir alguém mais forte que ele. E isso é o que ele diz lá, que ele está dizendo lá. Que ia vir alguém mais forte, que ele não seria digno nem de levar suas sandálias. Então o próprio João Batista afirma que Jesus é maior que ele. Só que tem outro problema. Se Jesus aceitou ser batizado, como todos, então Jesus também não era pecador? E aí a resposta também está no texto que lemos. Porque fala lá que ao Jesus ser batizado, acontece algo digno do Filho de Deus. Porque os céus se abrem, ele vê o Espírito de Deus descendo como pomba, pousa sobre ele e desce uma voz do céu: Este é meu filho amado em quem me agrado. Ou seja, Jesus não se batiza porque ele tem pecados. Mas é como se ele quisesse mostrar que ele concordava com aquilo que estava acontecendo, concordava com o batismo. E da mesma forma que a vida das pessoas muda radicalmente depois do batismo, a vida de Jesus também muda, porque depois do batismo, ele fica lá no deserto, sofre as tentações e inicia o seu ministério. Então, tem uma transformação nesse momento, uma transformação de ações de Jesus. O seu ministério começa a ficar claro a partir desse momento. E esse movimento iniciado por João Batista, começa a ser notado em todo Israel.
Até os grupos taxados de indignos pelos religiosos, pecadores, como os arrecadadores de impostos, as prostitutas, elas acolhem a sua mensagem. Só os religiosos que não, os mais próximos do rei Herodes também não aceitam essa mensagem. E a mensagem de João Batista, ela não tem, podemos dizer, limites. Ele não veio para trazer a mensagem só para quem é pobre, para quem é pequeno, é para todo mundo. Todo mundo que está errando, ele teve coragem de denunciar o pecado, inclusive o rei. Inclusive o rei não teve medo. Eu não vou entrar em detalhes, mas por causa dessa acusação do pecado do rei, João Batista é morto. Mas mesmo sendo morto, a morte de João Batista não é um fracasso para os planos de Deus. Deus não vai abandonar o seu povo agora porque não tem o batismo. Mas a partir de agora é o próprio Deus, o Messias, vai atrás do seu povo. E agora eu vou começar a falar um pouco de Jesus. Parece que tem muita atenção, por favor. Mais do que vocês já estavam prestando. Porque vou direcionar para Jesus, para a gente ver a comparação de Jesus com João Batista. Porque Jesus, diferente de João Batista, que apontava sempre para o juízo de Deus, Jesus aponta para a misericórdia de Deus. Através de Jesus, o povo vai conhecer a compaixão de Deus, não a sua ira. O povo convertido, ele não vai se preparar para um juízo. Ele vai se preparar para finalizar o reino de Deus. Ele entende o perdão salvador. A ideia de juízo e juiz ainda existe. Mas Jesus, ele se apresenta não como um juiz, mas como um salvador. E Jesus abandona também, Jesus também não tem essa linguagem dura do deserto. O povo agora deve ouvir uma boa notícia, as boas novas. As palavras de Jesus é como se fossem poesias. Ele convida as pessoas a olhar a vida de uma maneira diferente. Ele se aproxima das pessoas. Ele começa a contar parábolas. Então Jesus é o fardo leve que aquele povo desejava. Eu acho que alguém levantou a mão ou não? Não, acho que não, né? Acho que eu vi errado. Vocês estão me ouvindo? Estão me acompanhando? Sim, Tá, estamos eu vou acompanhando. continuar. Parecia que tinha alguém erguido a mão para mim aqui, mas não. Então, com Jesus tudo começa a ser diferente. E o temor do juízo final dá espaço à alegria, alegria acolhedora. Jesus apresenta Deus como Pai. Ele não muda só a experiência religiosa do povo, mas a própria figura de Jesus é vista de outra forma. Porque quando ele está lá sendo batizado por Batista, alguns ficam olhando assim, falando, ué, ele é um discípulo de Batista, ele é um colaborador do Batista. Mas à medida que Jesus exerce a sua caminhada, eles veem que Jesus é Deus. Não todos, mas uma parte consegue entender isso. E será que realmente Jesus era aquele personagem que o João chamava de o mais forte? Com certeza sim. Jesus coloca a vida acima do sistema religioso. Jesus entende o sofrimento do povo. Jesus perdoa. Jesus ama. Jesus sai para buscar o seu povo. Por fim, meus irmãos, ao longo da nossa aula, a gente falou a respeito de dois personagens que buscaram a Deus de todo o coração: João Batista e Jesus Cristo. João buscou no deserto,
com seu modo de falar, vivendo de maneira simples, sem se preocupar com os confortos do mundo, sem se preocupar com o cargo sacerdotal. Tinha muita coragem, denunciava o pecado de todos, chamava o povo ao arrependimento. Então João tinha muitas qualidades, mas João não era o Salvador. Porém, ele fazia algo muito importante. Ele apontava para aquele que viria para salvar o povo. Da mesma forma, Jesus também buscou a Deus. Assim como João Batista buscou, Jesus também buscou a Deus. E ele se afastou do barulho em alguns momentos, da correria, das distrações da Galileia para o deserto. Tem uma passagem que eu não lembro agora, mas eu não lembro aonde que está o texto, mas que fala que Jesus, a primeira vez que eu li, eu até achei engraçado, que fala que Jesus está cansado e ele entra num barco para afastar, ficar longe um pouco da multidão. E aí ele vai para outro lugar cansado. Quando ele chega lá, a multidão está esperando ele do outro lado também. Então, Jesus ele procurava às vezes lugar mais calmo, às vezes era para descansar, às vezes era para ter esse contato com Deus. Mas Jesus não precisava de salvação para si mesmo. Ele veio para salvar João Batista, ele veio para salvar aquele povo, ele veio para salvar eu, ele veio para salvar você, ele veio para salvar as pessoas da sua família, ele veio para trazer vida, perdão e esperança. E é isso que eu quero deixar aqui, que eu quero deixar com vocês hoje. A gente falou do quarto no começo da nossa conversa e Deus está chamando a gente para esse quarto, para esse deserto do nosso coração. Não tem um lugar específico físico, mas um lugar de silêncio, de encontro, de verdade, sem máscara, sem os nossos cargos dentro da igreja, sem o nosso poder aquisitivo, sem a nossa profissão, mas Ele quer olhar o nosso coração. A gente deve buscar um lugar dentro de nós, lá no mais íntimo possível, onde a gente possa olhar para Deus, confessar os nossos pecados, receber o seu perdão e permitir que Ele nos transforme. Porque a busca por santidade é assim, a gente vai errar, a gente tem que confessar os nossos pecados, procurar não voltar, errar de novo, receber o perdão de Jesus e não desanimar, continuar a caminhada. E de preferência caminhada em comunidade, né? Porque quando um tá fraco, o outro o apoia. Tem momentos que a gente precisa ouvir uma palavra amiga, um ombro amigo. Então eu acho importante essa questão de viver em comunidade também. E da gente ter um momento no nosso deserto para que Deus possa falar conosco e a gente abrir o coração para eles. Eu acho que é isso hoje. Eu quero ver se alguém quer falar alguma coisa, Eu, agradecer que, por me ouvirem. eu queria falar uma coisa. Quando eu li o texto do Pagola, e tem esse parágrafo aqui me pegou assim a semana toda. O Pagola ele diz assim, ó, em Jesus não desaparece a ideia do juízo, mas muda totalmente sua perspectiva. Deus chega para todos como Salvador, não como juiz. Mas Deus não força ninguém, apenas convida. Seu convite pode ser acolhido ou rejeitado. Cada um decide seu destino. Uns ouve o convite, acolhe o reino de Deus, entra em sua dinâmica e se deixam transformar. Outros não ouvem a boa notícia, rejeita o reino, não entra na dinâmica de Deus e se fecha à salvação. E o outro parágrafo, lá já no finalzinho do texto, ele fala assim: com Jesus,
tudo começa a ser diferente. O temor do juízo dá lugar à alegria de acolher a Deus, amigo da vida. Ninguém mais fala da sua ira iminente. Jesus convida a confiança total num Deus Pai. Isso me pegou e acho que tem tudo a ver com o que a Jaqueline falou em relação ao que ela passou e que está passando com a filha dela. Exatamente porque grande parte das nossas igrejas, enfim, ela está muito nessa linha de ter um Deus juiz, um Deus inquisidor, um Deus que vai te colocar no fogo eterno, que vai te mandar para o inferno. É basicamente uma forma de construção religiosa do tipo assim: temos um Deus da ira que manda o filho dele na terra para nos salvar da ira de Deus. E com Jesus a gente percebe que não é nada disso. E esse texto do Pagola, sabe, deu um boom assim na minha cabeça a semana toda, porque o mundo já está em juízo. Olha é só a gente olhar o que está acontecendo em qualquer parte do mundo em relação à forma como as pessoas se tratam, guerras, fome. O mundo já está no juízo. Agora, a partir do momento que a gente aceita estar nessa esfera da influência do reino de Deus, que a gente passa a transformar as nossas vidas, e a nossa vida ser transformada por isso, e a nossa preocupação não passa a ser uma relação entre eu e Deus, mas entre eu e meu próximo e Deus, porque é nessa perspectiva, por isso que a comunidade é importante. É bom que a gente escute as mensagens pela internet e tal, porque a gente é curioso, gosta de aprender. Mas só faz sentido, a gente só acolhe Jesus quando a gente dá de comer. Não tem uma passagem, acho que em João, né, que ele fala assim, que eu tive fome e me deram de comer, tive frio e me vestiram. É nesse processo do cuidado com o próximo, de acolher o próximo, que a gente está recebendo Jesus. Então, isso muda muito essa perspectiva desse sentimento de culpa, desse Deus inacessível, de tudo que eu faço, nunca vou conseguir agradar a Deus. E Jesus muda completamente essa perspectiva. Então, tem tudo a ver com o que a Jaqueline falou em relação à filha dela, de ter esse sentimento de culpa, da filha dela, por exemplo, não conseguir nem ir na ceia, tomar a ceia. Nossa, mas que tipo de Deus estão mostrando para essas pessoas? Entendeu? Então, acho que é libertador, gente, esse processo que a gente está vivendo. Graças a Deus, a gente tem essa oportunidade de estar estudando. Nós temos uma IBQ que tem essa perspectiva. Eu ainda não sou membro da IBQ, não. Eu moro aqui em São Paulo e frequento uma igreja ainda que tem né, digamos, um certo caráter ainda muito fundamentalista. Tem irmãos valorosos lá, mas a pregação ainda é muito naquela ideia de se você falar que Deus é amor, o irmão já vem do seu lado e fala, mas é justiça. Aí eu pergunto, mas o amor de Deus é capaz de produzir injustiça? Aí as pessoas ficam me olhando assim, pensando e tudo mais. Fala o herege Mas aí, ó. não, mas do mesmo jeito que acho que alguém falou isso, né? Que a gente tem que ter uma paciência de olhar as pessoas, de não olhar digamos, o pecado das pessoas ou o pouco entendimento das escrituras e tudo mais, do mesmo jeito que as pessoas também têm que ter paciência comigo, com os meus questionamentos, com as minhas dúvidas, estamos em processo, certo? Sim. E esse processo é que é interessante, né? Então, eu acho que esses dois parágrafos assim me fez ficar refletindo a semana toda sobre isso, gente. Muito bom. Obrigado, Paulo, pela contribuição. A gente tem igreja aí, tem um monte de João Batista espalhado aí. O contrário do João Batista da Bíblia é que eles só, eles cobram, mas na maioria das vezes eles não são homens igual o João Batista, né? Tem alguns por aí que não são santos, fingem que são santos e querem exigir santidade como ameaça, apresentando Jesus como se fosse João Batista, e João Batista é João Batista, foi importante, teve o papel dele, mas Jesus é Jesus, Jesus é outra pessoa totalmente diferente. E eu lembrei de um pastor que eu conhecia e que ele era pastor itinerante.
Quando eu fiz teologia, ele fazia parte da minha turma. E aí uma vez, ele chegava sempre na sala comentando, né, que ele tinha pregado em alguma igreja domingo. A aula era na segunda. E, e aí e as pessoas às vezes perguntavam: "O que que você pregou?" E aí ele enchia a boca assim, ó, dava até um sorriso para falar assim: "Ah, ontem eu só bati na igreja." Ele sentia, parecia prazer em bater na igreja, em falar coisas ásperas para a igreja, ele sentia prazer. E quando a gente vê os profetas da Bíblia, eles fazem isso com a intenção do povo olhar para Deus, não é para eles sentirem prazer. E da mesma forma que o João Batista, ele tem a palavra dura, mas é porque é para o povo olhar para Deus, e é a forma dele falar. Não é questão de se vangloriar por causa de uma pregação dura. A pessoa que é pastor de uma igreja e ela tem que levar uma palavra dura para a igreja, ela tem que ir com todo, ela tem que entender que a igreja, Jesus ama a igreja. Então ele tem que tomar cuidado até com as palavras. Tem que falar de pecado, tem que alertar, tem, mas tem que tomar cuidado e não tem felicidade se o povo tá distante de Deus. A alegria é quando o povo está próximo de Deus, não distante. Raquel, tá com a mãozinha levantada. Obrigado, Paulo. Achei interessante o que o Paulo disse sobre essa questão acho que dessa sensibilidade que a gente precisa ter, porque Deus, ele é sensível, né? Jesus, ele é sensível, ele às vezes nem abria a boca, né, para falar e trazer do seu amor, da sua transformação na vida das pessoas. Mas eu tive boas experiências de viver comigo e Deus, de Jesus, sabe? De entender essa largura, altura e profundidade do amor de Deus. E uma das frases que eu gosto muito de falar é que o amor de Deus, ele é manifesto na minha vida ou na sua vida através do outro. Então, através do outro, a gente pode, sim, ter essa conexão. Acho que a Gisele disse, a Ibabe teve poucas vezes de apelo, né? Poucas vezes nesse tempo que eu também estou. A gente entrou, acho que mais ou menos juntas, apesar de eu não te conhecer, mas nos cultos eu vi poucas vezes, assim, contadas no dedos mesmo. E a gente às vezes tem que fazer esse papel, né? Esse percurso de entrar em um grupo, entrar em algo para servir, para se fazer parte. E quando isso não faz, é algo que eu falo muito para os meus filhos, a gente precisa olhar para Cristo. O que Cristo fala disso, né? Que eu não posso excluir. Às vezes não é fácil a gente lidar com alguma pessoa difícil, mas que a gente precisa, a gente não pode virar as costas. Para que, não é nem que não vire as costas para nós, né? Mas para que a gente se alimente de Jesus, para que Jesus possa nos fortalecer e tentar olhar de uma outra forma a outra pessoa e a nós mesmos, né? E a nós mesmos. Era isso que eu queria falar, assim, desse amor. Eu sou apaixonada também por Jesus. E eu entendo que essa questão do pecado acabou sendo, assim, algo muito, muito forte, porque eu lembrei, a minha mãe e os meus irmãos são da Igreja Universal. E tudo era pecado, né? Tudo é pecado, e minha mãe adoeceu de uma forma, assim, que a gente não sabia. E em 50 dias minha mãe foi embora. Minha mãe fazia faxina na casa dela, assim, todinha, e fazia do jeitinho dela, e de repente ela foi embora. E nos últimos dias dela, uma moça lá disse: "Ah, eu preciso ir lá, porque se ela morrer, ela vai para o inferno." E aquilo me magoou tanto, sabe, assim, me feriu tanto, que eu briguei com os meus irmãos, que eu disse: "Eu não quero essa mulher aqui em casa, eu não quero essa mulher no hospital, porque se eu ver essa mulher, eu vou dar nela, porque quem é ela para nesse leito de dor da minha mãe querer fazer isso com ela, porque a minha mãe já é salva. Eu não tenho dúvida disso, a minha mãe não tem dúvida disso. Se as pessoas têm dúvidas disso, que as pessoas vão buscar Deus por elas.
eu fiquei assim, eu briguei com os meus irmãos, eu não queria falar com ninguém. Foi assim, um dos meus irmãos que falou assim: olha, acho que a Raquel tem um pouco de razão, né? Tá difícil de enfrentar, enfim, mas eu ainda assim consigo olhar esse amor indivisível de Deus. E eu gostaria, assim, de uma forma de aprender, sabe, a trazer esse amor para os meus gestos, para as minhas falas, para o meu andar, porque às vezes a gente peca, né? Às vezes eu falo assim, meu Deus, como pode um motorista ser lerdo? E falo, Senhor, eu não posso pensar isso, eu não posso. Porque eu quero demonstrar esse amor, sabe? Para que os apelos sejam através da minha atitude. Entende? Os apelos sem que haja, precise de um momento da igreja que é importante. Eu não estou dizendo que não é importante, mas que haja também, que eu também faça parte desse apelo, né? Das pessoas olharem e falar assim, tem algo diferente, eu quero aprender, né? Eu quero conhecer. E eu acho que é por isso que eu tô aqui hoje, gente. Falei demais. Beijo, tchau. Amém. Continue aqui, viu? Continue vindo todas as semanas. A gente também tá nessa caminhada junto com você, viu, Raquel? Tá todo mundo tentando ser igual a Jesus aí, a cada dia que passa aí. Ele é o nosso modelo de pessoa ideal. Amém? Obrigado vocês por terem me ouvido. Semana que vem estaremos aqui novamente com outro professor. Que Deus abençoe e ótima semana. Tchau, tchau. Boa Obrigada, noite. Alex. Tchau, Tchau, tchau. boa Boa noite. noite. Fiquem com Boa Deus. noite, pessoal. Amém. Boa noite. Boa noite, Deus abençoe a cada um. Amém. Amém. Boa noite.